Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Escritura Sagrada. Gênesis, capítulo 11. De 1 a 9. Gênesis 11, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, que é viva, poderosa e eficaz para atingir o fundo do nosso coração e quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso desejo por glória e reconhecimento. O que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, é que a nossa glória esteja em conhecer e adorar ao verdadeiro Deus, o Deus de toda glória, Pai. Fala conosco por meio da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos direcione aquilo que o Senhor já revelou nas Escrituras, Pai. Mas que não somente isso, que Ele também nos capacite a viver de um modo adequado e em submissão e obediência àquilo que o Senhor espera de nós. É no nome do Teu Filho Jesus, o Senhor de toda a glória, que nós fazemos essa oração. Amém. Hoje em dia, muito se tem estudado a respeito do impacto das redes sociais, tanto na sociedade de um modo geral, quanto na vida de cada indivíduo que faz uso delas. De fato, é perceptível que o modo como nós nos relacionamos com as outras pessoas, e até mesmo o modo como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta, mudou consideravelmente desde o surgimento das redes sociais. E aqui eu não estou dizendo apenas sobre aquelas pessoas que estão ou no Facebook ou no Instagram andando na rua e quando vê tropeçam, ou aquelas pessoas que se assentam à mesa e não conseguem mais ter um diálogo com os parentes, com os familiares, com os amigos, porque elas estão tão concentradas e entretidas em suas redes sociais. Na verdade, eu estou falando de algo mais profundo. Já existem alguns estudos indicando que a própria estrutura do pensamento humano, daqueles que fazem uso das redes sociais, tem sido modificada pelo modus operandi dessas plataformas digitais. Ou seja, as redes sociais têm mudado o modo como as pessoas percebem, enxergam a realidade e mudado, sobretudo, o modo como as pessoas interagem com a própria realidade à sua volta. Na prática, isso implica um número cada vez maior de pessoas que não conseguem mais desempenhar as suas atividades diárias sem considerá-las
à luz de uma perspectiva virtual. O que eu estou dizendo aqui? Quando uma pessoa vai a um show ou a algum evento, ou quando ela se depara com uma bela paisagem, ou quando ela assiste a um filme que ela gosta muito de determinada cena, ou ela lê um livro e um parágrafo chama muito a atenção dela. Enfim, quando as pessoas têm experiências que elas julgam ser significantes para elas. Naquele exato momento em que elas experimentam aquilo, elas já começam a considerar na mente delas a melhor maneira de colocar aquilo nas redes sociais que elas possuem. Em um certo sentido, algumas pessoas, elas estão valorizando cada vez menos as próprias experiências que elas têm na vida, e cada vez mais usando essas experiências apenas como um instrumento para ter algum tipo de reconhecimento ou sucesso virtual. A experiência em si deixou de ser uma experiência em si. Ela passou a ser um instrumento para que a pessoa alcance algum tipo de glória ou de reconhecimento. Então, quando a gente vê dessa maneira, não importa muito se aquilo que você está vivenciando é bom ou ruim. Na verdade, não faz muita diferença se o que eu estou presenciando é legal ou não é legal. O que importa realmente é como isso vai ser postado e como as pessoas vão reconhecer isso. É por isso que eu vou procurar o melhor ângulo, eu vou procurar a melhor percepção, a estética melhor para contemplar, para colocar, para exibir aquilo que eu estou vivenciando. O problema é que esse tipo de comportamento pode revelar o que está escondido no coração de algumas pessoas que vivem dessa maneira. Uma busca por autoglorificação, ou seja, o desejo de querer a glória, toda a glória para si mesmo. E nesse sentido, as redes sociais têm funcionado como uma espécie de vitrine. As pessoas expõem ali aquilo que elas acham significantes, ou não, mas elas esperam que outras pessoas deem glória ou reconheçam elas por aquilo que elas acabaram de expor, ou, se você quiser usar a palavra correta, compartilhar. É claro que esse anseio que cada ser humano tem por glória não é algo recente e nem é mesmo resultado das redes sociais. Vejam, eu não estou culpando as redes sociais por isso. Recente é a maneira como as pessoas têm usado as redes sociais para tentar se promover e tentar ter o reconhecimento, o sucesso do seu nome. Na verdade, esse nosso anseio por glória remete aos primórdios da humanidade, quando Deus criou todas as coisas. Nós fomos criados e colocados em um mundo que está repleto da glória de Deus. Não é assim que o salmista diz? Os céus proclamam a glória de Deus. O mundo expõe, escancara que há um Deus glorioso, que criou um universo glorioso, que reflete a glória dele. Por isso, esse anseio por glória, o desejo por glória, não é em si mesmo pecaminoso, é algo bom, é algo que nós somos criados para experimentar, a glória do próprio Criador. O problema se deu quando nossos primeiros pais, e eu e você juntamente com eles, decidiram substituir a glória do Deus Criador pela glória das coisas criadas. Nós passamos então a não mais olhar para a criação como setas que apontavam para a fonte de toda a glória, e passamos a olhar para a criação como a própria fonte de toda a glória, sobretudo nós mesmos. Daí em diante, com a entrada do pecado, nós trocamos esse processo de adoração ao verdadeiro Deus por um processo de idolatria, onde o único idolatrado sou eu mesmo. Eu sou o ídolo maior, e todos os outros sub-ídolos, dinheiro, sexo, fama, sucesso profissional, todos esses sub-ídolos servem como instrumentos de adoração para aquele que é o verdadeiro Deus, entre aspas, eu mesmo. É assim que funciona a dinâmica da idolatria no nosso coração.
E nesse relato que nós lemos, desse texto intitulado como a Torre de Babel, nós vemos um povo expressando essa mesma rebelião que se faz presente na humanidade, o desejo de querer a glória que pertence somente a Deus. Se você percebeu na leitura do texto, o versículo 4 é um versículo chave do texto. Uma das justificativas que o povo usa para construir uma grande cidade com uma torre que chegasse até os céus é o desejo de tornar célebre o próprio nome. E esse texto, então, nos ensina que a busca por autoglorificação, que o nosso coração muitas vezes se engaja nessa busca, ela demonstra alguns sinais. Existem, pelo menos de acordo com esse texto, 3 marcas de um coração que está sedento por autoglorificação. E é exatamente sobre isso que nós meditaremos nessa manhã. As 3 marcas de um coração que está sedento por autoglorificação. Mas antes de eu expor esses pontos, essas 3 marcas, eu quero esclarecer apenas uma dúvida que costuma surgir quando nós lemos esse relato. E a pergunta é, onde exatamente, em questão temporal, está localizado esse relato da Torre de Babel? Por que surge essa dúvida? Porque se você reparou, no versículo 1 diz o seguinte: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Então, Moisés, o escritor de Gênesis, está dizendo que havia apenas uma linguagem, uma maneira de falar. Mas se você olhar no versículo anterior, 2 versículos atrás do nosso texto, quando ele está falando sobre a descendência dos filhos de Sem, ele diz no versículo 31 do capítulo 10, são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. E aí surge um problema, mas já existiam outras línguas, então por que esse texto aqui está dizendo que havia somente uma maneira de falar? O ponto é, para a gente entender essa perícope localizada aqui, a gente precisa entender o recurso que Moisés está usando. Moisés está usando um recurso de contar uma história, e no meio dessa história, ou no final dela, introduzir uma nova história que explica aquilo que aconteceu no relato anterior. Eu tenho certeza que você se lembra muito bem de Gênesis 1 e 2, é exatamente isso que acontece. No final do capítulo 1, Moisés relata que Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança dele, e deu ordens, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas aí no capítulo 2, o que Moisés faz? Ele começa a explicar como foi a formação do homem e da mulher. Então ele volta àquele assunto que ele introduziu previamente e explica de modo detalhado e mais profundo aquilo que ele começou a falar. Então o versículo 31 serve de uma prévia, e aí então Moisés agora vai fazer um parênteses e vai explicar como que houve, ou como que surgiu as diversas línguas em toda a terra. E é exatamente sobre isso que o nosso texto fala. Então, se a gente pensar dessa maneira, significa que a Torre de Babel, ou esse episódio da Torre de Babel, aconteceu em um período recente, ou muito próximo ao término do dilúvio. E aí, ao longo da exposição, eu quero explicar para você por que isso faz sentido, a gente pensar que logo depois do dilúvio já se deu esse episódio, e foi a partir daí, então, da confusão de línguas que o povo se espalhou por toda a terra. Mas eu quero explicar isso para você durante a exposição. Pois bem, dito isto, explicado essa questão literária apenas, eu vou passar, então, a expor as 3 marcas de um coração que está sedento por autoglorificação. E eu creio que, à medida que a gente expor essas marcas, nós faremos algumas aplicações que eu julgo importantes para mim e para você. A primeira marca que o texto nos mostra é um coração que está sedento por autoglorificação, é a marca da desobediência. Veja o versículo 4 novamente, como eu já disse a você. Moisés está relatando aquilo que o povo disse, aquilo que o povo intentou fazer, e o diálogo, a afirmação deles é a seguinte no versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. E aqui vai agora a finalidade disso. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja,
essa questão de se espalhar por toda a terra, de povoar, de preencher toda a terra, era um mandamento divino. Quando Deus fez o homem e a mulher, no final do capítulo 1, lá no versículo 28, Deus diz o seguinte para eles: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então a ordem era para que o povo realmente enchesse toda a terra. E aqui nós já vemos um movimento contrário, um povo querendo se reunir num lugar. Mas depois você poderia falar assim, mas aquela geração que sabia de tudo isso acabou morrendo no dilúvio. Pois bem, Deus reforçou isso no período pós-dilúvio. Ele disse a Noé, no capítulo 9, versículo 1, sede fecundos, Noé e a descendência de Noé, né? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra novamente. Então havia uma ordem expressa, direta de Deus, para que o povo não ficasse amontoados todos em um só lugar, mas para que eles se espalhassem, para que eles povoassem a terra e cumprissem assim aquilo que a gente chama de mandato cultural, para que eles povoassem toda a terra. Então o texto deixa claro, e é bastante explícito isso aqui, que no intento de fazer célebre o nome, de ter a autoglorificação, de buscar a glória para o nome, aquele povo estava disposto até mesmo a desobedecer uma ordem direta e exclusiva de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto, essa é a nossa primeira marca. A primeira marca de um coração que busca a autoglorificação é a desobediência. E como que a gente pode aplicar isso à nossa vida? Quando eu e você vivemos buscando reconhecimento ou tornar célebre o nosso próprio nome, nós fazemos o possível e o impossível para que isso aconteça. Afinal de contas, o ídolo maior é o próprio eu. É o nosso próprio eu. Então, para manter o ídolo no status de adoração de Deus com D minúsculo, nós fazemos aquilo que é possível, aquilo que é impossível, inclusive desobedecer os mandamentos do único e verdadeiro Deus. E não é difícil a gente pensar em situações que eu e você fazemos isso. Nós sabemos, muitas vezes, o que Deus espera exatamente que nós façamos, em diversas circunstâncias. É muito clara a informação bíblica para mim e para você, a respeito daquilo que do modo como nós devemos proceder. Mas o fato é que, muitas vezes, nós relativizamos a vontade de Deus, porque nós temos medo que as outras pessoas nos vejam de uma maneira que nós não queremos que elas nos vejam. O que é isso, se não tentar ter glória no nosso próprio nome? Muitas vezes o nosso medo indica a nossa idolatria. O desejo que eu tenho pelas pessoas, que as pessoas reconheçam quem eu sou, o meu próprio nome, que elas deem valor, que elas apreciem a minha capacidade, tudo isso está fundado no medo de eu não ser o próprio Deus, de fato eu não sou. Então, a busca por autoglorificação, ela leva à desobediência. E aqui vai um ponto mais profundo e mais difícil para mim e para você, para nós que somos cristãos. Porque é possível que a busca por autoglorificação conduza também à obediência moral. É possível que eu e você obedeçamos à vontade de Deus exclusivamente para ter glória, não no nome de Deus, mas no nosso próprio nome. A isso nós damos o nome de legalismo, ou legalismo religioso. São aquelas pessoas que se valem da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, apenas para ser uma vitrine de bom comportamento ou de piedade. Mas ainda em si, a glória aqui não pertence a Deus. Ela pertence à pessoa que é obediente, entre aspas. Veja, é difícil para nós quando nós falamos sobre busca por glória, porque o nosso coração, ele não tem limites para manipular e distorcer nessa busca.
Existem pessoas que buscam glória nas coisas fora da vontade de Deus. Pense na parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele simplesmente sai de casa e ele vai fazer o que ele quiser. Ele está tentando salvar a si mesmo, ele está tentando encontrar glória na sua libertinagem, na sua própria vida. Mas o filho mais velho não faz isso. Ele fica em casa, ele obedece, e ele não rejeita o pai. Mas ainda assim, ele tem o mesmo espírito do seu irmão. Porque a salvação que ele procura, a glória que ele procura, está na obediência moral dele, e não no amor que ele tem pelo pai. E isso fica evidente quando o pai recebe o filho mais novo de volta em casa, e a ira dele então aparece. O fato é, eu e você podemos buscar a autoglorificação, tanto por meio da desobediência, quanto por meio da obediência religiosa. E esse é um perigo que eu e você, que o nosso coração tem, que ele propõe, que nós temos que lidar. Mas a segunda marca de um coração sedento por autoglorificação é a insensatez. E essa insensatez, essa tolice, ela se demonstra de ao menos 3 maneiras aqui no texto. A primeira é que o povo desconsidera completamente a bênção de Deus. Veja no versículo 2, diz assim: sucedeu que, partindo eles do Oriente. Quando a gente faz uma leitura rápida, a gente fala, sim, Moisés só está localizando aqui de onde que eles saíram e para onde que eles estão indo. Né? Eles saíram do Oriente. Mas essa expressão é bastante significativa no livro de Gênesis. Ela passa a ideia de alguém que está indo para fora do Éden, a ideia de separação, a ideia de alguém que está indo no sentido contrário às bênçãos de Deus. Quer ver como isso acontece em Gênesis? Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, essa expressão aparece para o Oriente. Quando Caim foi punido por assassinar Abel, essa expressão novamente aparece para o Oriente. Quando Ló escolhe ir para Sodoma e para Gomorra, que depois você sabe o resultado disso, novamente essa expressão aparece. Então essa expressão indica um sentido, um movimento contrário à bênção do próprio Deus. E o povo é insensato de fazer isso. Aqui eles já demonstram a rebeldia deles, indo em direção àquilo que é contrário à bênção do Criador. Mas tem um segundo momento de insensatez, de tolice, porque o povo desconsidera também a insignificância dos planos humanos. Olha o que o versículo diz, o versículo 5 diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Você reparou o que Moisés acabou de dizer? Desceu o Senhor para ver. Mas essa torre ela não ia até os céus? Será que Deus precisava descer para ver? O intuito não era fazer algo grandioso a ponto de unir terra e céus? Moisés está sendo propositadamente irônico aqui, para dizer que a obra humana ela é tão insignificante diante da grandeza de Deus, que Deus precisa fazer o esforço, entre aspas, de descer para ver aquela grandiosa obra. Então a ideia da insensatez aqui, e que o texto faz com muita ironia, é mostrar que uma pessoa que busca autoglorificação é uma pessoa insensata, porque ela não consegue fazer uma leitura correta a respeito dela mesma e da capacidade que ela tem. Porque se ela fizesse, em momento algum ela teria a presunção de pensar que ela poderia se equiparar ao Deus Criador. Mas a insensatez ainda aparece aqui de uma terceira maneira. É que o povo desconsiderando a justiça do próprio Deus. Veja que o projeto, como eu já disse, era construir uma cidade e uma torre que chegasse até os céus. E eu disse a você, no começo da pregação, que é muito provável que esse relato se deu num período muito próximo ao término do dilúvio. E aqui está a explicação para isso. Não é plausível que um povo que se rebelou contra Deus, que caminha na direção contrária à bênção dele, que desobedece os mandamentos que ele deu, não é plausível que um povo queira se proteger, um povo assim queira se proteger de alguma maneira dos possíveis castigos que Deus possa dar? Sim, é perfeitamente possível. Então, a gente entende que o projeto deles de construir uma torre até os céus é porque se houvesse um novo dilúvio, coisa que Deus prometeu que não faria, mas se houvesse um novo dilúvio, eles seriam poupados pelos esforços próprios que eles tiveram de ser punidos
pela justiça divina. Então veja a insensatez desse povo. Como se uma torre, como se fosse possível se proteger de Deus a partir de uma torre. Então a ideia é, um novo dilúvio enche a terra, uma torre muito alta, a gente sobe e pronto, está resolvido o nosso problema. A ideia aqui do texto é de alguém que está tentando se proteger de um possível castigo divino. A ideia é mais ou menos o seguinte: eu desobedeço de modo intencional. E eu não quero obedecer aquilo que Deus mandou fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero sofrer as consequências e as punições por isso. Então, de alguma forma, eu planejo para me proteger, para que isso não aconteça comigo. Bom, como que a gente pode aplicar esses 3 pontos de insensatez que o povo demonstra aqui no texto? O orgulho, a sede por glória, cega o nosso entendimento. Em outras palavras, aqueles que estão buscando glória para o próprio nome, tentando tornar célebre o próprio nome, eles estão cegos para enxergar, eles são insensatos, são pessoas que perderam a capacidade de ver o que de fato as coisas são. E esse movimento que nós fazemos de insensatez, geralmente ele se dá na mesma proporção da insensatez que o povo demonstrou. Em primeiro lugar, nós desconsideramos o favor, a bênção divina. Afinal, eu não preciso de nada. Eu sou o meu próprio Deus. Eu quero, eu faço. Eu levanto todo dia, eu dou duro e eu consigo aquilo que eu quero. Eu não dependo de ninguém. Eu sou autônomo. Eu sou lei para mim mesmo. Eu faço o que eu quero e eu tenho um objetivo e eu chego lá. Eu desconsidero a bênção e o favor divino sobre a minha vida. Em segundo lugar, eu desconsidero a minha própria insignificância. Não, eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão pequeno assim. Não, eu não sou tão falho assim, veja bem. Eu tenho alguns defeitos, sim, mas todo mundo tem. Todo mundo erra, né? Sabe como que é? A gente desconsidera a nossa insignificância nessa busca por autoglorificação. E a gente então toma um caminho onde nós nos passamos a ver como pessoas melhores do que realmente nós somos. Nós deixamos de nos enxergar sobre a ótica de Deus, de pessoas finitas e pecadoras, e passamos a nos enxergar sobre a ótica do próprio Deus, como se nós fôssemos os nossos próprios Deus, entre aspas. Mas existe um terceiro movimento de sensatez, que é que se não bastasse eu desconsiderar a bênção divina e não reconhecer a minha insignificância, eu também faço um movimento de autoproteção. Você já percebeu que toda pessoa orgulhosa, que busca tornar o seu nome grande, é uma pessoa que está sempre se protegendo? Afinal de contas, ela é o bem maior dela mesma. Não existe nada maior do que ela. E ela precisa se proteger de alguma forma para que esse bem não seja derrubado. Para que ela não caia, para que ela não sofra algum tipo de punição pela desobediência. Geralmente, o movimento que esse povo fez em direção oposta ao favor divino, em direção oposta a enxergar quem de fato eles eram, a insignificância deles, em direção à autoproteção, é o mesmo movimento que nós fazemos em nossa vida, quando nós buscamos a idolatria do eu, tornar o nosso próprio nome glorioso. Mas há uma terceira marca aqui no texto. A terceira marca de um coração sedento por autoglorificação é a apatia espiritual progressiva. Veja o que o versículo 6 nos informa. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Agora, repare nessas palavras. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ou seja, aquele coração pecaminoso que buscava glória e reconhecimento, sem nenhum tipo de restrição, progrediria na maldade. Sabe qual é a cena final aqui, se Deus não fizesse o que Ele fez? A cena final provavelmente seria a cena pré-dilúvio, ou algo parecido.
níveis altíssimos de maldade e de pecaminosidade. Então, Deus precisa restringir, refrear a maldade. E essa é a terceira marca de um coração que busca a autoglorificação. É a falta de quebrantamento, a falta contínua de arrependimento diante do Senhor. Buscar a autoglorificação conduz inevitavelmente ao esfriamento da fé. E isso acontece de modo progressivo. Sabe por quê? Porque a dinâmica da idolatria no nosso coração funciona da seguinte maneira. Você é o seu ídolo maior e você elege sub-ídolos para satisfazer o ídolo maior. Mas você sabe que aqueles ídolos ou sub-ídolos não podem dar a você o que você realmente precisa. Consequentemente, você sempre vai precisar de mais. É por isso que as pessoas que vivem em idolatria ou idolatrando qualquer tipo de coisa criada, elas nunca estão satisfeitas. Você já percebeu que dificilmente você vai ver uma pessoa que fala, eu estou satisfeito financeiramente, acho que eu não preciso de mais. Ou estou satisfeito com o meu relacionamento, eu não preciso de mais. Dificilmente você vai ver uma pessoa que não conhece a Deus satisfeita com algum tipo de coisa. Não está, porque não tem como ficar satisfeito com coisas que não foram criadas para ocupar o buraco que existe no nosso coração. Essa é a dinâmica que conduz a um enrijecimento de espiritual, de dureza de coração. Você não encontra aquilo que você precisa, você procura mais, você progride mais. E o pecado sempre é progressivo. Você uma vez já se deparou com uma pessoa que caiu em algum pecado escandaloso e você fez a seguinte pergunta: nossa, como aquela pessoa chegou a esse ponto? É simples. Ela começou com passos pequenininhos em direção ao pecado. Pecadinhos. Coisas assim, insignificantes, sabe? Coisas que não tem problema, que todo mundo faz. O pecado é sempre progressivo. É por isso que a Bíblia diz que ele conduz à morte. A terceira marca de um coração que está buscando a autoglorificação é o esfriamento da fé, o afastamento de Deus e uma busca desenfreada pelo pecado, pelas coisas que podem trazer satisfação ao coração. Deixa eu concluir a mensagem de duas maneiras, refletindo sobre os versículos de 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: vinde, a Trindade, o Deus Trino falando. Em contraponto ao versículo 4, o povo diz, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Agora o Deus triuno diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Existe um paralelo inequívoco aqui, com Atos 2, com a questão do Pentecostes. Aqui o Senhor desce e confunde a linguagem para refrear a maldade, para restringir a maldade. Em Atos 2, o Espírito Santo desce e possibilita o dom de línguas, que cada um entenda o Evangelho em sua língua materna, o que Deus confundiu ali, aqui e lá, Ele dá a possibilidade de que isso seja entendido com o propósito de prover salvação. Você já pensou nisso? Salvação da maldade. Então existe um paralelo aqui direto entre o que o Senhor faz aqui em Gênesis 11 e o que o Senhor faz lá em Atos capítulo 2, em Pentecostes. Mas existe um outro paralelo, e é sobre esse ponto que eu queria terminar a mensagem e enfocar. Repare que o versículo 5 diz que o Senhor desceu para ver o que estava acontecendo. Futuramente, talvez 3.000 anos depois, o Senhor desceu novamente. Mas agora não somente para ver, mas para experimentar um mundo quebrado e corrompido. O mesmo Senhor que desce ali para confundir, para refrear a maldade, é o Senhor que desce para livrar o homem da maldade de uma vez por todas. Se você pensar, a obra de Jesus Cristo é uma obra
que consuma de modo pleno o problema central do ser humano, que é o problema que está no coração. Cristo vem e Ele obedece toda a lei de Deus, coisa que nós não poderíamos fazer, coisa que nós não conseguimos fazer. Mas não somente obedece toda a lei de Deus, Ele paga o preço por aqueles que não conseguiram obedecer a lei, morrendo na cruz. Coisas também que nós não poderíamos fazer. O Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, agora vem ao mundo para resolver o problema do ser humano. E é por causa disso que eu e você podemos viver uma vida de glória ao Senhor e não buscar a glória ao nosso próprio nome, porque nós já temos um Senhor que tem um nome que está acima de todo nome. Um Senhor que realmente merece, que tem os méritos, coisas que nós não temos. É por isso que a Bíblia fala em diversas ocasiões, se alguém quer se gloriar, glorie no Senhor Jesus Cristo, pois Ele sim é digno de glória. E esse é o caminho do Evangelho para pessoas que estão buscando glória, buscando satisfação, buscando reconhecimento pessoal, buscando significado e valor nas coisas criadas. Não é possível encontrar esse tipo de coisa em criatura. Só o próprio Senhor Deus pode dar a mim e a você aquilo que nós precisamos. Buscar glória em coisas criadas é a mesma coisa que beber água em um poço furado. Você nunca estará satisfeito. Nunca estará satisfeito. Agora, que tal a gente beber água na fonte de águas vivas? Ele sim pode satisfazer o desejo de glória que existe no nosso coração. A busca que nós tanto nos empenhamos em ter. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a viver o Evangelho de modo genuíno e que a nossa glória esteja tão somente nele. E que a cada dia a nossa vida reflita a glória dele e não a nossa própria glória. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra e suplicar para que o teu Santo Espírito nos faça viver de acordo com ela. Através desse texto, Pai, nós somos alertados de que existe um anseio no nosso coração por glória, por reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a tua palavra nos informa que esse anseio não pode ser preenchido por nenhuma coisa que foi criada, Pai. Esse anseio só pode ser preenchido pelo Senhor, o Deus de toda glória, Pai. Ajuda-nos a viver dessa maneira. Ajuda-nos a olhar para as coisas criadas, para os relacionamentos, para o dinheiro, para os bens pessoais, para o sucesso profissional, para os relacionamentos, apenas, Pai, como eles são. Instrumentos que apontam para a glória do Criador, Pai. Dessa maneira nós não iremos confundir, Pai, e trocar a glória que é devida ao seu nome, para dar glória para outras pessoas ou para nós mesmos, Senhor. A glória é toda sua, a glória pertence ao teu nome, e a glória não será dada, Pai, a outra pessoa, assim diz a tua palavra. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu peço que você se coloque de pé. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o Senhor de toda glória, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Você pode